A cada ano, no mês de outubro, a Igreja Cristã ela comemora a Reforma Luterana ou Reforma Protestante ou Reforma da Igreja. A data que tem este marco é 31 de outubro de 1517. Para nós, o nome Reforma Protestante ou Luterana ou da Igreja, o nome deste movimento talvez não tenha tanta importância. Mas o mais importante é nós buscarmos, a partir desse movimento, quais são os legados disto para a Igreja. Nós entendemos então que, neste período que a Igreja estava vivendo, no período final da Idade Média, quando ocorre então o movimento da Reforma, no século XVI, quando há uma expansão marítima, há uma expansão dos países na Europa, a questão do iluminismo e outros grandes movimentos. E junto a tudo isso, ainda temos agora o movimento da Bíblia, ou da Igreja, ou da teologia. E surge então um grande expoente neste movimento, que é o Martinho Lutero, que é um padre, mas que ao estudar a Escritura Sagrada, ele percebe que a Igreja, naquele momento, estava ensinando e vivendo algo diferente. E por isso, então, no dia 31 de outubro de 1517, ele afixa na porta da Igreja do Paço, em Wittenberg, as 95 teses como proposições para que a Igreja reflita sobre a questão do arrependimento, a questão da necessidade da conversão em Cristo Jesus e de buscar o perdão da parte de Deus. Porque naquele instante a Igreja estava vendendo indulgências que eram uma espécie de perdão. As pessoas então praticavam os seus erros, praticavam os seus pecados e a Igreja então vendia estes perdões. E Lutero dizia, não, isso não está correto, porque a partir da Escritura Sagrada, ele percebe que o perdão nós temos em Cristo Jesus, e este é o ensino da Igreja até os dias de hoje. Por isso, então, no dia 31 de outubro de 1517, contra esta venda de indulgências e contra a forma como a Igreja estava lidando com essa questão da espiritualidade, ele afixa as 95 teses na porta da Igreja. Então nós buscamos na Reforma quais são os seus legados para a Igreja cristã. O primeiro legado que nós poderíamos dizer é que a Igreja tem um novo direcionamento. A Igreja ela rompe com o ensino que estava sendo adverso ou diferente daquilo que a Escritura Sagrada de fato quer identificar para a pessoa cristã e toma um novo direcionamento. A Reforma serviu também para a Igreja como uma oportunidade para que a Igreja aprofundasse as questões teológicas. Muitos debates ocorreram então depois, quando começa este movimento na Alemanha. Não somente na Alemanha, mas também a Reforma vai se expandindo no país da Alemanha e depois em outros países da Europa e também vem até a América do Norte e depois para o Brasil. Então nós percebemos que o movimento da Reforma foi um novo direcionamento que a Igreja teve. E contra aquelas pessoas que dizem que o Martinho Lutero é responsável pela divisão da Igreja, nós podemos afirmar que o movimento da Reforma foi talvez uma divisão da Igreja ocidental. Porque 1000 anos antes, por volta do ano 400 ou ano 500, já houve um outro grande cisma dentro da Igreja, especialmente no Oriente, quando surgiram então as igrejas ortodoxas, grega, siriana, cóptica e assim por diante. Então, Lutero não pode ser caracterizado ou considerado como aquele que divide a Igreja. Mas a Igreja por si só, naquele momento, em 1500, a Igreja estava passando por uma necessidade de uma reformulação da sua forma de ver a teologia e viver a sua teologia no seu cotidiano. Então, esse é o primeiro grande legado que nós temos da Reforma, que é o novo direcionamento da Igreja cristã. Também nós podemos afirmar que um outro legado importante da Reforma foi um resgate da Escritura Sagrada. A Escritura Sagrada, que ela não era lida na Igreja da forma que o povo pudesse compreender.
A Escritura Sagrada, agora com Martim Lutero, por exemplo, ele faz uma tradução do Antigo Testamento para a língua alemã e depois também faz uma tradução do Novo Testamento para a língua alemã. É evidente que a imprensa também, ela favoreceu este processo e que agora, então, a Escritura Sagrada não está somente sob a responsabilidade dos padres ou dos clérigos, como também está sob a responsabilidade do povo da igreja. Como as pessoas começam a ler a Escritura Sagrada na sua própria língua, então elas têm acesso a esta palavra de Deus. Portanto, esse é um grande resgate, um grande legado, digamos assim, este resgate da Escritura Sagrada, lida não somente por pastores e padres, como também para as pessoas em geral. E a Escritura Sagrada, no momento em que ela é lida, ela sempre vai trazer para todos nós informações a respeito de Deus. Informações sobre o amor de Deus, sobre a bondade de Deus. Informações também sobre a lei de Deus, como nós podemos viver de uma forma coerente a nossa fé cristã, o nosso cristianismo nos dias de hoje. Portanto, fica aqui uma palavra muito especial para você. Não deixe de ler a Escritura Sagrada. Ela é importante na sua formação cristã, na sua formação teológica, e ela vai dar todo o direcionamento para a sua vida, como também você será consolado a partir do momento em que você ler a Escritura Sagrada, porque é a palavra de Deus que está sendo dita a cada um de vocês. Um outro legado, digamos assim, que a gente pode trazer da reforma é que nós temos agora uma resposta a esta reforma. E qual é a nossa resposta? A resposta da presença, por exemplo. As pessoas sempre são convidadas a estar na presença do Senhor na igreja, nos seus momentos de estudo da palavra, nos seus cultos domésticos. Isso é importante, esse resgate e essa presença diante da Escritura Sagrada. Também, ao buscarmos então o Senhor, nós somos edificados na nossa fé. Cada vez que nós lermos a palavra do Senhor, cada vez que nós participarmos dos eventos das nossas igrejas, os cultos, estudos bíblicos, seminários, congressos, etc., nós teremos oportunidades para sermos edificados na fé. Afinal de contas, a palavra de Deus tem este papel em nossa vida, em transformar o nosso coração, transformar a nossa mente, trazer informações a respeito de Deus e nos edificar na fé cristã. Também nós podemos aprender da reforma a importância da proclamação desta palavra. Lutero, quando ele entende a Escritura Sagrada, ele não fica parado e remoendo somente essa palavra para si. Ele leva essa palavra ao mundo, para a igreja, para as pessoas, ao mundo. Nós também, quando ouvimos a palavra do Senhor, também somos convidados a sempre levar essa palavra adiante. E é de fato uma grande bênção. Nós temos muitas oportunidades para proclamar essa palavra, para divulgar, para compartilhar a palavra de Deus com as pessoas. E hoje nós temos, além da nossa fala, nós temos o uso da tecnologia à nossa disposição. Nós podemos usar todos os meios disponíveis para proclamar o Evangelho, para dizer às pessoas que elas são amadas também por Deus e que Deus quer uma vida consagrada de cada um. E nós temos este conhecimento e podemos sim falar a todas as pessoas. Portanto, a proclamação da palavra ela é fundamental para que outras pessoas também venham a conhecer a Jesus, assim como nós conhecemos. Ainda nós podemos dizer que a reforma nos levou a uma reflexão sobre a santificação. Uma vida santificada, uma vida consagrada ao Senhor. É importante lembrar que as pessoas estavam afastadas do Evangelho, elas não tinham a oportunidade de ouvir o Evangelho e levar uma vida consagrada ao Senhor. Então nós temos, a partir do envolvimento com o Evangelho, do envolvimento com a palavra do Senhor, oportunidades especiais agora para evidenciarmos a nossa fé, evidenciarmos a nossa vida edificada, o nosso conhecimento dessa palavra de Deus na nossa vida, no nosso cotidiano. Nós que somos justificados por Deus, porque Deus nos aceita em Cristo Jesus, colocou a fé em nossos corações, Deus que usa o batismo, a Santa Ceia e a palavra para manter a nossa fé, agora nós podemos, com esta fé acesa e forte, que nós vivemos no nosso dia a dia, evidenciar esta fé através das nossas ações dentro da nossa família,
dentro da nossa sociedade, dentro do nosso trabalho. Afinal de contas, nós vamos continuar sendo família, vamos continuar sendo pessoas profissionais, nós continuaremos sendo estudantes e assim por diante. Ou seja, em qualquer ambiente em que nós nos encontrarmos, ali nós vamos evidenciar a nossa fé, que é a nossa vida santificada, uma vida consagrada ao Senhor. E este é um desejo de Deus. Deus espera de cada um de nós, dos seus filhos, dos cristãos, dos crentes, que eles de fato vivam uma vida santificada a Ele. Portanto, o cristão pode viver sim com integridade o seu cristianismo. É sempre momento para nós refletirmos, é sempre oportunidade que nós temos para refletirmos sobre a nossa fé em Cristo Jesus. E que a fé que nós temos, então, ela possa ser evidenciada através de ações de amor para com o nosso próximo. Portanto, o movimento da reforma não pode ser apenas um movimento histórico, um movimento que aconteceu lá em 1517 na Alemanha e depois se expandiu. O movimento da reforma, ele precisa estar presente na nossa vida. Nós podemos viver o movimento da reforma através da nossa busca cada vez mais pelo estudo da Escritura Sagrada para desta forma, então, crescermos a nossa fé em Cristo Jesus e vivermos a nossa vida consagrada ao Senhor. Assim nós podemos dizer, eu estou vivendo o movimento da reforma. Eu também sou uma pessoa cristã. Graças a Deus que Ele colocou homens que buscaram pela palavra de Deus e pelo resgate da palavra de Deus. E estes homens e mulheres ainda hoje continuam levando essa palavra adiante. E nós somos beneficiados pelo anúncio dessa palavra, porque essa palavra também chegou aos nossos corações. Deus abençoe a cada um de vocês e que sempre quando pensarem sobre essa questão do movimento da reforma, seja para buscar cada vez mais a edificação da sua vida cristã e viver essa vida cristã no seu dia a dia. Um grande abraço.